Olá, agradeço a sua atenção e também pela paciência de me ouvir e acompanhar a exposição de ideias e questões que acredito relevantes para o momento civilizacional que estamos vivendo no presente. Hoje em dia, o bem pensar, a busca de sabedoria, de viver, é fundamental, principalmente para não nos tornarmos, digamos, esquizofrênicos ou depressivos, porque nós vivemos num mundo que parece sem controle, movendo em alta velocidade para o abismo. Uma coisa que me preocupou desde a juventude, ainda muito cedo na minha vida, acredito que vocês também têm essa preocupação, foi que o mundo moderno é caracterizado por mudanças. Mudanças velozes, cada vez mais velozes. E isso impacta fortemente na transmissão de conhecimentos de uma geração para outra. E para piorar as coisas, nossa mente, ela foi formada numa época longínqua do passado, quando as mudanças sociais levavam várias gerações para acontecer. Tanto é que os estudiosos dizem que vivemos num mundo extremamente complexo, né? E a gente percebe isso, né? Hoje é o mundo digital, enquanto que a nossa mente, ela opera como funcionava há milênios, né? Num passado longínquo. Essa inadequação entre o mundo que vivemos e o mundo que nossa mente é capaz de interpretar, cria-se um abismo, né, entre as necessidades de adaptar a essa época extremamente tecnológica que vivemos, só que usando ferramentas mentais de uma realidade simples, monótona, e que não existe mais. Talvez seja por isso que vemos as sociedades, principalmente as sociedades ocidentais, a nossa sociedade, que está em estado de conflitos culturais. E não só culturais, religiosos, ideológicos, e todos mais ou menos incontornáveis, que não se vê solução, né? Tanto internamente quanto com outras civilizações. Nossa mente, na verdade nossa mente é de um pré-histórico, aquele que guerreava com paus e pedras. Só que agora o ser humano pode eliminar os seus inimigos com uma arma. Sim, uma arma que expele 600 balas mortíferas por minuto. Ou o que é pior, né? Cidades inteiras podem ser destruídas com um simples apertar de botão. Quando eu nasci, não havia telefone celular, TV em cores, muito menos internet, né? E essas redes sociais virtuais que se propagou nos últimos anos. A única rede social que conhecíamos, e também a gente praticava, era a rede presencial da roda de amigos, né? Ou de visitas de uns aos outros, ou de encontros em festas e até em praça pública. E hoje tudo mudou e o mundo virtual, sem contato humano real, cresce dia a dia e as pessoas se comunicam à distância, muitas vezes anonimamente e por isso, normalmente de forma irresponsável. Vivemos através de redes sociais virtuais em constante conflito de ideias, opiniões e ofensas e ao mesmo tempo, contraditoriamente, em meio a uma geração melindrosa, imatura, revoltada. Por isso, parece urgente, como nunca, lutar por construir e manter a saúde mental e a capacidade de entender o porquê o mundo tomou esse rumo. Nada é tão importante quanto aprender a viver nesse caos da vida moderna. Preservar a serenidade para a compreensão, né?
e pelo conhecimento da complexidade dessa era que é uma era sem forma definida, né, instável. Bem, estamos divagando e fugindo do núcleo do nosso assunto principal, que é o do pensamento dicotômico, o juízo binário. Vamos lá então. Hoje queremos aprofundar o assunto que falamos no vídeo anterior. Só que agora levando o assunto para um terreno, o terreno da complexidade da vida moderna, como eu explanei agora na introdução. Nossa mente, como expus, foi formada para viver num mundo estável, com poucas mudanças de uma geração para outra. Então temos a tendência natural de interpretar as coisas de modo simples, por atalhos rápidos. Mas a nossa era moderna, que é extremamente complexa e volúvel, em constante mudanças rápidas, não comporta mais essa forma de construir juízos e formar opiniões. Por exemplo, hoje nós temos uma miríade de prestadores de serviços à nossa disposição. Por exemplo, nós temos pedreiros, temos pintores, mecânicos, engenheiros, arquitetos, psicólogos, psicanalistas, médicos, advogados, conselheiros matrimoniais, conselheiros financeiros, coaches motivacionais, além de professores de todo tipo de matérias ou conhecimentos, mais os padres, pastores, mestres, gurus e assim por diante. Como sobreviver nesse mundo que, na verdade, ele é manipulável e repleto de manipuladores, vigaristas, pseudos profissionais, pseudos especialistas, pseudos de todo tipo, não é verdade? Como não ser refém, ou pior, como não ser massa de manobra de outros? Você sabe, nesse mundo que é um caos, né? Um mundo de tanta mudança que nunca se organiza. Então aqui entra uma questão que é central em meu pensamento, em torno da qual, né, giram todas as outras preocupações que me guiam nessa jornada da busca de saber viver, mantendo o espírito livre, autônomo e saudável. Essa questão central é a de buscar conhecimento o máximo possível sobre todas as coisas. O conhecimento não precisa ter limite. Todo conhecimento é válido. Só que eu falo do conhecer de tudo um pouco que impacta na nossa vida. Então, tentar minimizar a chance de viver num mundo de enganos, de ser manipulado, dominado por espertalhões, oportunistas, de ser enganado. Então, no mundo de hoje, é catastrófico ser ingênuo, a não ser e não ter, assim, digamos, aquela malícia, né? Ou seja, tudo em que for se envolver, ter opinião ou emitir juízos, manter sempre um pé atrás, cultivando a prudência e a cautela. Eu gosto assim de imaginar como consideramos, por exemplo, os médicos. Todo mundo sabe que existem médicos bons e médicos ruins. Aliás, existem até médicos mais do que bons, né? São os médicos excelentes, não é verdade? Pois bem, raramente imaginamos que entre um médico ruim e um médico bom está a maioria desses profissionais. Entre um e outro é onde estão a maioria. Ou seja, os médicos medianos, aqueles medianos mais ou menos, aqueles que quebram o galho numa hora de emergência, mas em situações críticas podem falhar.
O que quero dizer é que procurar um profissional desse tipo, ou qualquer outro, é sempre um risco se não temos acesso a seu currículo. Na verdade, seu currículo acadêmico não é suficiente para garantir que seja um bom médico. O importante é seu currículo prático, os resultados de seus cuidados com os pacientes e até a opinião desses pacientes, o nível da empatia que tem com os seus pacientes. Por exemplo, eu já fui atendido por médicos obesos ou fumantes. E não é uma contradição. Isso não revela fraqueza, ineficiência, se ele não cuida de si mesmo? Como pode ser um bom médico que cuida da saúde dos outros e não cuida da própria saúde? Mas o trágico é que no ano de 2025, por exemplo, foram abertos mais de 70 mil processos contra procedimentos médicos, sendo que a maioria é por negligência, ou erro de procedimento, ou omissão. Mais de 50 mil pessoas morrem anualmente em todo o Brasil por erro, por mau atendimento, por omissão, né, por tratamento errado. Então, eu tenho uma regrinha comigo, é o seguinte: todo ser humano é igual a mim ou ao meu vizinho, ou a qualquer um outro. Ou seja, todo ser humano é demasiado humano e sujeito a erros, falhas, equívocos, vieses mentais, honestidade ou desonestidade, seja esse um médico, um engenheiro, um político ou um gari que varre a rua. Então, por exemplo, conheço mais de um psicólogo, viu, que fracassou, por exemplo, no casamento ou na educação dos filhos. E isso é a vida binária. Na teoria, pratica uma coisa, e na vida, outra. Sua vida é totalmente diferente, a vida particular da sua vida profissional. É um profissional especializado quando incorpora o psicólogo, né, ou outra profissão qualquer, um médico, né. Quando enfrenta a vida cotidiana, né, a vida do dia a dia, a vida ordinária, é um ser humano qualquer, sujeito a erros, equívocos, ignorância, mau relacionamento. Isso é de ser humano, bastante humano. Então, para dizer se um médico é bom ou ruim, só é possível se conseguir o máximo de informação sobre ele. Seu currículo acadêmico, seu histórico de atendimento, seu grau de experiência, seu comprometimento com a profissão, seu grau de empatia com os pacientes, etc. E mesmo assim, a gente pode errar na avaliação. Assim, aquela visão binária de que os médicos ou qualquer outro profissional podem ser classificados como bons ou ruins, facilmente cai por terra. No mundo complexo que vivemos, buscar informações e conhecimento é não só indispensável, quanto decisivo, considerando a nossa qualidade de vida. Então, a tradição que o povo carrega, assim meio que inconscientemente, né, é de que o médico é um ser superior, que habita um mundo acima e especial. Muitos veem o médico como um mágico, como um feiticeiro, como assim, um portador de poderes especiais para curar doenças e salvar da morte pacientes já moribundos. Mas não é isso. A medicina é apenas uma especialização, um acúmulo de saberes e prática que confere ao profissional conhecimentos que não são partilhados pelos seus pacientes, ou por nós, né? Mas fora disso, o médico, como qualquer outro especializado, não tem um conhecimento abrangente, complexo da vida humana ou da sociedade ou da realidade em torno dele. E
ele afinal é um ser humano, em certos aspectos como qualquer outro. Não ver o médico como feiticeiro ou mágico é o primeiro passo para não ser mais uma vítima de erro ou engano de profissional. Mas o pensamento binário, o viés cognitivo, esse hábito mental de simplificar a realidade ou os problemas humanos, pode se voltar para a própria pessoa. Quero dizer que muitas pessoas são vítimas de seus hábitos de avaliação dos problemas, daqueles problemas que ele enfrenta no dia a dia. Por exemplo, a tendência de considerar o sucesso ou o fracasso, ou o erro e o acerto como opostos, em que o fracasso significa fraqueza, incompetência, indecisão, e o erro é também estigmatizado e condenado pela sociedade. É claro que há situações em que não se pode errar, e não pode errar de maneira nenhuma. Por exemplo, um piloto de avião comercial. Nesse caso, o objetivo é não errar nunca. Para isso, o piloto é treinado exaustivamente. Depois serve como copiloto de um colega experiente e só depois de cumprir milhares de horas de trabalho é que fica preparado para ser o piloto principal de uma aeronave com centenas de passageiros. Inclusive na fase de treinamento, o formando pratica em simuladores, aqueles simuladores de voo, onde errar não causa tragédia. Então eles são provocados no simulador. O simulador provoca o aprendiz ao erro, né? Estimula o erro para que ele entenda as consequências de sua falha. Assim ele aprende que situações que podem levar a falhar e provocar uma catástrofe. Nem toda profissão tem esse rigor, tanto de treinamento quanto de acúmulo de experiência para chegar a ser titular. Mesmo assim, dos acidentes aéreos registrados com tragédias, a maioria foi causada por falha humana e não por falha mecânica ou eletrônica. Mas em muitos dos casos, os erros são sem gravidade, né? Em outros casos, por exemplo, né? Ou de pequena monta, né? Quando faço uma prova de concurso ou um exame escolar, as consequências de meus erros só vão pesar sobre mim mesmo. Nesse caso, os erros são lições de vida, porque eu posso tentar de novo. Eu posso prestar de novo, ou fazer um teste novo, ou a prova, né, ou prestar um concurso. Por exemplo, no caso de uma criança de 2 anos, que ainda anda cambaleando, cair não é um erro de movimento dos pés, mas sim é parte de um processo de treinamento. O fracasso é outra questão espinhosa, pois a sociedade estigmatiza quem fracassa. Muitas pessoas até escondem seus fracassos por causa do medo de o que os outros vão pensar. E ninguém gosta de falhar, de não conseguir realizar alguma coisa importante para a vida, para a vida pessoal dele, né? E quando imaginamos que sucesso é o oposto de fracasso, fica mais difícil admitir a falha, né? Mas na verdade, sabe, o fracasso, a falha, ensina mais que o acerto. Então quando eu erro, eu aprendo mais do que quando eu acerto. Se o que faço dá certo, o resultado é no máximo inflar meu ego, sem deixar muito aprendizado. Já o fracasso, que só é possível quando tentamos fazer alguma coisa, é parte do processo, daquele processo de acúmulo de experiência, assim como os tombos daquela criança que eu citei. Dessa forma,
com raras exceções, o êxito é resultado da persistência e das lições aprendidas com os fracassos. Nesse caso, o êxito não é o oposto do fracasso, mas resultado das lições aprendidas com diversos fracassos. Bem, acho que por hoje já falamos muito e podemos desenvolver isso em outra oportunidade, aprofundar, porque é um assunto bastante vasto e porque é um tema, na verdade, inesgotável. Espero que tenham gostado da exposição e que dê seu positivo, se inscreva se ainda não se inscreveu e indique para esse vídeo, né, e o canal para os amigos. Eu ficaria muito agradecido. Até o próximo vídeo, em que continuaremos expondo os vieses mentais, que são muitos, né? São centenas, sempre com o objetivo de alcançar sabedoria de viver com autonomia, sem ser sequestrado por crenças ou ideologias, aquelas que podem escravizar a mente, pode escravizar a mente de qualquer um de nós. Então, vamos aguardar o próximo vídeo e até lá.